Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 20 de fevereiro, oitavas de final da Champions, a ida. Não dá para comentar a rodada de hoje ainda, que a hora que eu tô gravando aqui são 3h28, ainda não começou, não tem mais essa porra desse horário de verão, horário de Brasília, unificou tudo de novo. Galera, amanhã Chelsea e Barcelona jogando no Stamford Bridge em Londres, jogo sensacional. O Chelsea passou em segundo lugar no grupo dele, marcando 11 pontos. Foram 3 vitórias, 2 empates e só perdeu uma vez em 6 jogos. Marcou 16 gols em 6 jogos, sofrendo 8 gols, uma média de 2,6, mais de 2 gols e meio marcados. Sofreu mais de um gol e meio o Chelsea, mais um gol e meio não, quase um gol e meio o Chelsea nesses 6 jogos pela primeira fase da Champions. Galera, dá pra esquecer a primeira fase? Dá, cara. Dá, é outra coisa, vira a chave, é outra sintonia. Mas vamos levar como referência. Quem passou em primeiro nesse grupo foi a Roma. Fez 11 pontos o time do Olímpico. Em terceiro, o Atlético de Madrid, um grupo difícil, ficou com 7 pontos o time do Simeone. E em último, o Karabag do Azerbaijão, né? Se classificou tranquilamente, até teoricamente tranquilo, com 11 pontos, empatado com a Roma na liderança, 4 pontos à frente do segundo, né, o terceiro colocado, o Atlético de Madrid, contra um Barça, cara, o líder do grupo dele, um grupo dificílimo, marcou 14 pontos, foram 4 vitórias, 2 empates, não perdeu, num grupo que a Juve foi a segunda colocada com 11 pontos, 3 pontos a menos que o Barça. O Sporting teve só 7 pontos, igual o terceiro colocado do grupo do Chelsea, e o Olympiacos Pirot, da Grécia, marcou um ponto só. Marcou 9 gols em 6 jogos na primeira fase. O Barça sofreu um gol só, uma média de um gol e meio de média marcado, com uma média baixíssima de gols sofridos. Vamos para o confronto direto. Entre eles, 13 jogos na história, com 4 vitórias do Chelsea, 3 vitórias do Barça, 6 empates. No confronto direto, o Chelsea tem uma vitória de vantagem. Tá aqui os últimos jogos, em cinza os empates, em azul as vitórias do Chelsea, em amarelo grená, provavelmente o uniforme do Barça amanhã, é a vitória do Barça. O último jogo 1-0 em 2012, não minto. Teve o 2 em 2015, teve aquele 2-2 sensacional, foi para os pênaltis o jogo, foi 4-2 para o Chelsea nos pênaltis, na prorrogação. Teve 1-0 em 2012, 1-1, isso só os jogos no Stamford Bridge, tá galera? Os últimos 7 jogos no Stamford Bridge, foram 13 jogos na história, 7 no Stamford Bridge, os outros 6 no Camp Nou. 1-1 em 2009, 1-0 em 2006. A única derrota do Chelsea aqui no Stamford Bridge, um 2-1, 1-2 em 2006. Foram 2 jogos em 2006. Um 4-2 em 2005, esse 3-1 em 2000. Esse 3-1 em 2000, cara, eu me lembro, foi... Eu me lembro desse 3-1 em 2000, mas não lembro desse jogo de 2012. Esse 3-1 em 2000 foram aquele gol do Claudio Zola, o italiano, pelo Chelsea, e 2 gols daquele norueguês grandão, Jostein Flo, dinamarquês ou é norueguês, e o gol do Barcelona foi marcado pelo Figo. O Figo jogava no Barça ainda, esse 3-1 aqui eu me lembro desse jogo, sensacional. No confronto direto, cara, o Chelsea também tem vantagem, são 13 gols marcados contra 8 gols sofridos, isso no Stamford Bridge, claro. O Chelsea jogando em casa nesse formato. O Chelsea tem uma média de 1 ponto, quase 2 gols de média marcado contra o Barça. O Barça tem uma média de 1 gol marcado jogando no Stamford Bridge, jogando fora de casa. Eu não sei, esse time, eu gosto desse time do Conte, cara. Eu tava conversando com meu pai, inclusive, hoje. Esse time do Chelsea, quando ele resolve marcar, cara, que ele joga aquele 3-5-2 com o Cahill, não sei se ele vai com o Davi Luiz, o Aspilicueta, tem o N'Golo Kanté com o Marcos Alonso no meio-campo, tem o Hazard de um, com o Pedro de um lado, o William do outro e o Giroud na frente. O Victor Moses, esse time do Chelsea, cara, não é bobo. Esse time do Chelsea é bom de bola, andou tropeçando aí, tá mordido, que veio de dos últimos 5 jogos, acho que foram 3 resultados negativos, mas não é ruim esse time do Conte. O William tá comendo a bola, o Giroud tá embalado. Contra o Barça, que vai sem o Felipe Coutinho, que já jogou pelo Liverpool. O Barça escala de trás para frente, né, com o Ter Stegen. Eu queria só comentar a respeito das escalações. O Chelsea joga num 3-5-2. Um 3-5-2 com 3 zagueiros, com 2 volantes, um deles saindo muito, só um de contenção, com 2 alas abertos que apoiam muito, com o Hazard no meio, com o William de um lado, o Pedro do outro, o Giroud. Tem força, tem altura esse time do Chelsea, chega muito pelos lados. Contra um Barça, cara, que
pra mim é um 4-1-2-1-2, ou então um 4-4-2, não é o 4-2-3-1 tradicional, nem um 4-1-4-1. O Ter Stegen no gol, o Sérgio Roberto na direita, o Umtiti, Vermaelen ou Yeremina, acho que Yeremina não tá escrito, mas provavelmente com o Sérgio Roberto, Umtiti, Piquet e Jordi Alba, com o Sérgio Busquets de volante de contenção, na frente o Paulinho e o Iniesta, na frente o Paulinho e o Rakitic, o Iniesta mais avançado provavelmente, com o Messi e o Suárez mais adiantados, no 4-1-2-1-2. Ou então ele pode fazer um 4-1-2-2-1, mas fechadinho, sem ser... Ele não vai abrir o Iniesta, nem vai abrir o Paulinho com o Messi, ele vai jogar com o Busquets, o Sérgio Busquets centralizado, com o Paulinho e o Rakitic, mais à frente um pouquinho, também centralizados o Iniesta e o Messi, com o Suárez mais adiantado. Esse time do Barcelona, se ele jogar ele vai centralizar o jogo pelo meio, ele vai procurar jogada individual, ele vai procurar velocidade, tabela rápida, chute de longe. Se ele for jogar pelas pontas, cara, metendo bola na área pra quem? Pro Messi, pro Suárez? Só se ele contar uma segunda bola no rebote com o Paulinho, com o Rakitic, mas eu acho que o Barça não vem pelas pontas, ele vai centralizar esse jogo. E por isso eu acho que no Stamford Bridge o Barcelona não sai com a vitória. Eu acho que o Chelsea vai dar trabalho. Tá pagando 1,80 o caso empate pro Chelsea. Eu vou de caso empate. Eu acho que o Chelsea não perde nem fudendo pro Barça amanhã em Londres. Se tiver com medo de um caso empate, um jogo acima de 1,5, tá pagando acho que 1,30. Eu vou cravar 1-1 amanhã no Stamford Bridge, esse jogo pelas oitavas de final da Champions League. O segundo jogo das análises também é o outro jogo da perna, né, pela Champions. O Bayern de Munique enfrenta o Besiktas, da Turquia. O Bayern de Munique é a favor, passou em segundo, tá? O líder desse confronto foi o Besiktas. O Bayern, no segundo do grupo, marcou 15 pontos, são 5 vitórias, não perdeu uma derrota só. Vocês vão ver para quem foi a derrota, vocês vão imaginar para quem seja a derrota nesse grupo. Marcou 13 gols em 6 jogos, são mais de 2 gols de média marcado, com 6 gols sofridos em 6 jogos, uma média de 1 gol sofrido. O líder do grupo foi o PSG, passou em primeiro, ganhou do Bayern, são 15 pontos marcados, empatou com o Bayern, mas passou em primeiro lugar, inclusive pelo confronto direto. Atropelaram, nesse grupo eles sobraram, o Celtic da Escócia marcou só 3 pontos, com o Anderlecht da Bélgica fazendo só 3 pontos também, o Bayern de Munique e o PSG sobraram no grupo. Contra um Besiktas, cara, que ele passou em primeiro lugar num grupo que também não foi um grupo fácil, não foi nenhuma barbada não. Ele marcou 14 pontos, ele foi líder de um grupo que em segundo lugar passou o Porto, de Portugal, líder de Portugal, com 10 pontos. O Red Bull Leipzig, que atropelou o Napoli pela UEFA Euroleague, fora de casa, jogando no São Paulo, que só fez 7 pontos. E o Mônaco, cara. O Besiktas não pegou nenhuma barbada não. Eu me atrevo a dizer que fora o PSG... Se invertesse o PSG com qualquer um aqui, eu acho que o grupo do Besiktas seria mais difícil que o grupo do Bayern. Foram 4 vitórias, 2 empates, ele não perdeu, a primeira fase invicta, marcando 11 gols em 6 jogos, quase 2 gols de média, sofrendo 5, uma boa defesa, 1 gol só sofrido, com o Porto de Marega e Aboubakar, com o Leipzig de Timo Werner, com o Mônaco de Falcão Garcia, sofreu 1 gol só nesses 6 jogos. No confronto direto, ampla vantagem do Bayern de Munique, são 2 jogos, 2 vitórias, 2-0. Esse 2-0 foi fora de casa, 2-0 em casa. Eu não vou me atrever em gols, a vitória seca do Bayern tá pagando 1,20. Eu acho que em Munique o Bayern não perde pro Besiktas. Eu vou cravar. Essa duplinha, Thiago, só 1,20 tá pagando pouco. Essa duplinha, cara, do Chelsea casa empate com o Bayern casa seco, tá pagando mais de 2 vezes o valor. Eu vou cravar, foram 2 confrontos em 2-0, eu vou cravar nesse jogo para amanhã também em Munique, um 2-0 pro Bayern em cima do Besiktas. Beleza, galera? Foram as análises para amanhã, dia 20 de fevereiro, oitavas de final da Champions. Um abraço, boa sorte para nós, mano.